Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Um oferecimento, gente, não sei se dá pra ver aí, as minhas t-shirts do Momento de Expressão, disponíveis nas cores branca, preta e azul marinho, onde você manda um direct no Instagram, Momento de Expressão, e eu mesmo e minha equipe vai atender você, enviando direto para sua casa. Ou se você preferir, quiser fazer um mapa de expressão, manda aqui mensagem também, que a gente faz a leitura do seu mapa astral. E a gente abre a nossa tenda aqui e joga as cartas. Tô brincando, a gente faz o seu mapa astral. Gente, hoje é comemorado o Dia do Sacerdote, que possui como vocação ou um chamado divino, e não apenas uma profissão. Por ironia, o convidado de hoje viveu na Índia com pés descalços, foi do Hare Krishna, viveu no celibato da Igreja de São Francisco e depois fez um musical homônimo. Por isso, ele diz a frase: sejas o que pareces e pareces o que és. Mas antes, ele é um croquete. Ator, coreógrafo e diretor teatral, iniciou sua manifestação artística como tocador de acordeão e sanfona no Rio Grande do Sul. Fez figuração infantil na Globo, mas foi no espetáculo Hair, com a Sônia Braga, que ele começou a carreira, após fugir de Fusquinha para Curitiba. E desde então ele fez história com um grupo de teatro que usava a irreverência para criticar a sociedade, que por sinal estava regida pela ditadura, os Dizzy Croquettes. Tem formação em jazz com Lenny Dale, afro-brasileiro com Mercedes Batista, formação em balé clássico na Escola de Ópera de Paris, dança moderna com a russa Nina Vetinina, flamenco com Antônio Gades e Carmela Talegona, da Espanha. E ele montou a companhia de balé Terceiro Mundo, onde fez Canibais Eróticos, baseado no livro A Canibalização Erótica da Sociedade Escravista, e o aclamado musical Francisco de Assis, onde ele fez a atual versão O Alto do São Francisco, que falei no início. Um sucesso de 12 anos e que estreou há mais de 30 anos atrás. E sem esquecer da coreografia do Moulin Rouge. Atualmente, ele escreveu e dirigiu o espetáculo Prazer Hamlet, com Rodrigo Simas. Libriano, com consciência da sua sedução e através dela abriu portais nas suas relações e na sua sexualidade. Um mutante louco, que desde os tempos dos Dizzy usava a senha da androgenia, que por isso os mutantes também declarou: se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, eu sou Napoleão. Mas louco é quem me diz que não é feliz. Não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Ciro Barcelos, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E desde o Cirinho do Dizzy, passou a correr na sua vida o ímpeto da frota. E já disseram para você que você precisava ter coragem para viver a vida. E dentro dessa vida, a arte e suas expressões da sua geração foi algo mais que político. Era vital, era o princípio da vida que estava em jogo de uma forma concreta. E vocês resistiram vivendo. Quando você teve a consciência de que já estava deixando um legado artístico e entrando para a história? Olha, isso entrando, eu já tinha um legado artístico, veio já a partir do Dizzy Croquettes, né, essa consciência, que até então Isso. eu vinha desde a infância, já dando os meus primeiros passinhos no teatro, que começou bem cedo, já com 6, 7 anos de idade, já fui para o palco com 12, mas essa tomada de consciência, primeiramente a tomada de consciência política, né, daquilo que eu estava fazendo, que quem me deu foi o Hair, sem dúvida nenhuma. Né? Meu debut, digamos assim, no palco profissional, que foi com a primeira montagem do Hair. E na sequência, o Dizzy Croquettes é que me amplia essa visão e essa consciência de que aquilo ali era de suma importância, né? E com o tempo já fui percebendo cada vez mais que nós estávamos realmente construindo um legado, né? Que estaria aí para a posteridade, como de fato ficou. Né? E assim na decorrência dos outros trabalhos, porque meus trabalhos sempre tiveram um cunho espiritual e político muito forte. Né? Então, o Dizzy, depois
os 8 anos de Balé Terceiro Mundo, que foi uma companhia de balé muito engajada politicamente, e uma companhia que mexeu também nos valores, nos padrões da normalidade da dança, digamos assim, naqueles tempos. Eu fui praticamente o primeiro coreógrafo a colocar os bailarinos nus em cena, as bailarinas em sapatilhas de ponta dançando nuas. Então foi um escândalo o Balé Terceiro Mundo para a época, né? Enfim, Francisco de Assis, isso tudo foi me dando cada vez mais essa consciência desse legado. Mas com 22 aninhos, Ciro, você era muito baby. Você era o Cirinho. A pergunta eu vou tornar a repetir, é porque você estava dentro daquelas... Eu falei uma vez aqui com o Tovar, e ele era os demônios, capeta. E aí você, né, o Lênin era o próprio capeta, então assim, eles tinham uma consciência muito grande. Então, como você já tinha consciência que vocês iam entrar para a história? Porque hoje, quando a gente fala movimento androginia, é quem? É Zé Croquettes e os Secos e Molhados. Ponto. No Brasil é isso, né? Não tem outro olhar. Né? Mas você já tinha essa força toda, você já tinha essa, poxa, eu estou realmente num grande lugar, ou não? Ou ainda era a ferveção, assim, do desbundar da vida, como diz você? Olha, exatamente, eu era muito novo, né? Muito baby. Eu dizia mesmo, eu entrei com 19, né, para 20 anos. Uhum. Mas eu já vinha de uma consciência, embora muito novo, fazia parte da nossa geração, né? A geração 70 foi uma geração muito desperta, né? Politicamente, verdade. Espiritualmente. Então a gente já tinha toda aquela pegada do olhar lá na frente, da era de Aquários, da expressão. Quando eu, então, passo a integrar o Dizzy, isso se torna mais forte, não é? Mas, claro, eu era o baby, eu era o caçulinha, né? Gatinho! O gatinho! Ciro, Ciro, a gente está falando aqui falando com essa leveza toda, mas vem cá, você está de luto, né? O Ed Starr, seu amigo, morreu recentemente e ele teve uma vida longeva, né? Ele era de 1938. Cara, você se vê assim como o Ed, assim, ativo, atravessando essas transformações nessa sociedade mutante? Você sabe que eu tive com o Ed há menos de um mês atrás. Nós viajamos para Salvador juntos para fazer um show lá. E que foi lindo, um encontro nosso maravilhoso. Nós somos muito amigos de sempre. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro com o Lenny Dale em 1971, o Lenny Dale logo me levou para conhecer, vou te levar para ver um cara incrível, louquíssimo, e me levou lá na Praça Mauá para ver um show num cabaré da Praça Mauá com o Edi. Então o Edi tem uma coisa assim de meio ídolo, referência minha. Nós estivemos juntos recentemente em Salvador para fazer esse show, a terra dele. Tive esse privilégio de rodar, subir e descer aquele Pelourinho junto com ele, morrendo de rir. Voltamos fazendo planos de eu dirigi-lo no seu próximo show, que seria um show só cantando rock and roll, e aí ele partiu. Realmente foi muito triste, né? A partida, eu, assim, espiritualmente, dentro da minha consciência espiritual, não é o problema, todos nós partiremos, né? Eu sempre digo, não esqueça que você ainda tem que morrer. Geralmente, quando eu dou, valeu, amanhã a gente se vê, não esquece que você ainda tem que morrer. O problema é a forma como, né? Essa coisa toda que às vezes é muito repentina, é muito brutal. Mas Edi foi, com certeza já está lá junto no grande musical que vem se formando há muito tempo, no astral. Então foi uma passagem gloriosa, correto? Claro, com um legado, é o que você falou aí no começo, né? Eu acho que o indivíduo, quando ele tem um legado, ele deixa uma história, né? Ele é a história, ele deixa esse legado. Ele é a história. Ele é a história. O Edi, acho que ele é a história. Como eu digo também, a gente, eu não tenho uma história para contar, eu sou a história. Me desculpem, modéstia à parte. E muitas vidas, né, Ciro? Dentro dessas muitas vidas, a gente fala muito sobre essa questão do espírito do tempo. E
falando de gerações que a gente estava falando, o que te assusta nessa geração, Ciro? Porque eu vejo muita galera muito, quando nas todas milhões de entrevistas que você já deu, todo mundo quer pegar um pouco do Ciro, né, tirar um pedacinho, então, o pessoal fala, fica muito no saudosismo, né? Querendo saber as histórias que tem coisa que vai ficar só entre vocês. Só que assim, quando a gente conversou, a gente se encontrou lá vendo a Lucinha Lins, a proposta era essa, eu tive que fazer costurar esse roteiro, porque tem que levar hoje a preocupação, como portador dessa geração, para você falar nesse caso, no sentido, o que te assusta mais nos tempos atuais, o que te assusta nessa geração, a sexualidade está muito em voga, né? Está tudo muito em voga ali, a transição, as pessoas estão reportando a transição virtualmente. Então, eu queria que você falasse o que te assusta, o que você vê dessa, o que você pensa ou não. Você acha que agora são frutos que realmente vocês plantaram lá atrás, desses mártires de sangue, né? Que foi pago os preços lá atrás para eles estarem aqui. Eu queria que você falasse sobre o que você pensa dessa geração. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, há uma herança aí, né? Uma conquista a partir dessa semente que foi plantada, né? Que a gente jogou e germinou. Como eu digo também sempre com relação ao Dizzy, pensaram que nos enterraram, mas não sabiam que éramos sementes. Uhum. Essa geração agora, desse momento agora, é muito fruto disso, né? Sem dúvida nenhuma. Com conquistas que nós lá atrás lutamos por essas conquistas e não foram propriamente conquistadas, não é? Naquele tempo lá. Naquele tempo elas foram transgredidas, as leis foram transgredidas, né? Havia o desejo, havia o ímpeto, havia a coragem de fazer o que fizemos, no caso do Dizzy e tantos outros, mas o Dizzy e os Secos e Molhados principalmente, né? Mas eu considero que a conquista mesmo, a gente está vivendo hoje com essa geração que está num processo de descoberta da sua sexualidade com todas as possibilidades, né? Porque estamos falando aí da liberdade, aquela mesma liberdade que lá nos anos 70 a gente pregava, porque a gente não levantava bandeira, nós não levantamos bandeira disso nem daquilo. Nós pregamos a liberdade de expressão, politicamente, sexualmente, no modo de ser, de vestir, etc. E tal, né? E essa geração, acho que ela está tendo esse privilégio de escolha, né, Bruno? A escolha de ser o que é, o que quer, de ir e vir sem mais milongas, porque não temos mais tempo, né? Não temos mais tempo para milongas, não há nada encoberto que não seja descoberto. Então está tudo aí, estamos aí nessa era de Aquários, onde realmente tudo vem à tona, né? O lodo floresce o lótus, né? Do lodo ao lótus, digamos assim. Então acho que a gente está nesse momento do lótus, sabe? Florescendo a partir do lodo, não é? E o lótus é isso, é essa geração que está conquistando, está ganhando legalmente falando, socialmente falando. Ok. Por outro lado, eu entendo que eu lido muito com jovens, né? Sim. Sempre, meus Os sátiros, né? Meus alunos de teatro, de dança, isso tudo, enfim. Há uma diferença grande assim, da nossa geração no sentido de uma consciência política maior, né? Porque hoje nós sofremos de um grande mal, que é o mal do imediatismo, né? O imediatismo, tem que correr com o negócio, porque a live, se não correr, não vai segurar ali o ouvinte, e por aí vai. Roda para baixo, roda a roleta, não é?
Aí a roleta vai rodando, é a roleta do celebrismo, é a roleta de um minuto de sucesso, um segundo de sucesso, é isso tudo. Então, eu acho que essa geração, ela está muito identificada com isso, né? É, quase num lugar assim que talvez 50% ou mais do jovem que está procurando fazer teatro, talvez o objetivo real dele não seja propriamente o teatro como ofício, Uhum. né? Mas é o teatro como plataforma Uhum. de chegar a um celebrismo, de chegar a não sei quantos mil seguidores, e etc. e tal. Então, e temos o Google maravilhoso, e agora ainda temos a IA, né? Uhum. A tal da IA, que tá aí linda, divina, inteligentíssima, mas que está pensando por todo mundo, caralho. É uma loucura, né? Sim. Ah, então tem uma coisa muito diversa no sentido de você lidar com uma geração como foi a nossa, que ia para os livros, você precisava ler um livro para aprimorar um personagem, para compor uma personagem, né? Você precisava e ler um livro requer mergulho, né? Introspecção, mergulhar. Hoje não, a galera vai ali, pá, tá falando com você sugeriu algum livro, algum filme, a galera já deu um Google ali, né? Não é mais nem disfarçadamente, até poucos anos atrás eu fizesse é na tua cara mesmo, tá me dando aula de teatro entendeu? Pá, Google ali para já ver, já te dar uma Não tem resposta. mais cerimônia, né? Não tem. Não há cerimônia alguma. Então, eu fico olhando isso assim, então, o que eu acho? Eu acho que há contudo, há uma, uma superficialidade. Assim. Eu acho que o, a escavação é rasa, entendeu? Essa juventude ela não escava, ela não está querendo mergulhar profundamente, ela está querendo passar, ter aquela informação, poder, é, poder dar alguma opinião sobre qualquer que seja o assunto, Uhum. mas também uma opinião que talvez, na maioria dos casos, se você tenta desenvolver aquilo ali realmente, né, ter um papo profundo sobre a questão, sobre o tema, sobre a temática, sobre o conceito, o que quer que seja, nem sempre você vai encontrar profundidade, né? Então, eu acho que ela sofre disso, essa geração. Mas também é uma geração, Bruno, é tanta coisa acontecendo, né? Eu acho Sim. fantástico o fato de eu estar aqui hoje com 71 anos, cara, e eu digo, porra, cara, Um eu broto. vivi um broto. Um Eu broto. vivi, eu, eu, vi- é, eu me esforço para isso. Não, Libriano não envelhece, Ciro. Libriano não envelhece, é verdade, tem essa coisa, Eu né? fui ver seu corpo, Ciro, quando eu te conheci pessoalmente, tive a honra de conhecer. Eu fiquei olhando pra você, além de ser o corpo muito magrinho, nada de barriga e tal, moderno, assim, entende? Porque 70 anos deveria tecnicamente se vestir. Você não, jeansão lá, camisa básica, t-shirt, gatinho. Eu falei, gente. É que eu digo sempre que o hair nunca saiu de mim. Ah, Então, eu me mantenho eternamente, eu sei a minha referência. O Ney Matogrosso tem uma coisa ótima, quando eu dirigi ele, o Homem com H, e a gente muito amigo, tudo, então eu ia muito para casa dele. E de vez em quando, ele vestia uma calça jeans dele. E ele dizia, Sirete, essa calça aqui é de quando eu tinha 19 anos. Se a calça gente. não fecha, se a calça não fecha, ele pá, fechava a boca. Por isso que está aí, né? Na idade que ele está, com aquele corpo Perfeito. igual ao corpo que era antigamente, praticamente. Mas, enfim, eu, no meu caso, também, eu tenho essa referência, assim, eu vou sempre lá no Ciro, no jovem hippie do Ré, tento mantê-lo vivo dentro de mim.
A gente vai chegar no jovem Ciro e os feitos dele mais adiante. Mas, Ciro, você falou, a gente falando de beleza, do Ney e falando dessa geração, a estética, o meio, desde a maquiagem, desde tudo, é um artifício para manipular, né? Então, todo dia surge um produto de maquiagem, uma coisa nova. Então, é uma coisa que não tem limites. Paralelamente a isso, quando você me deu essa resposta, você me deu uma resposta taxada no nosso universo, que é o nosso universo artístico. Agora, falando você sem o seu CNPJ, o Ciro, quando ele abre, por exemplo, tá lá, abriu um Instagram, aí cai uma Maia Massafera falando da transição dela. Eu tô dando nomes, é eu que tô botando o meu na reta, tá? Então, a Maia Massafera, o Zé Longuinho falando de uma coisa que de uma vida particular, porque eu acho que com quem você deita, o que você faz e como você tem, não desrespeita ninguém, mas aí é eu que penso, é meu estilo de vida. Mas pra você, e claro, vocês fizeram os anos 70, né, meu amor? É eu, ela, todos, vem cá. E assim, só que eu queria saber se não te assusta essa exposição da sexualidade, assim, nesse sentido você falou do celebrismo, mas assim, quando e é normal, hoje todo mundo tá com a sua mídia, né? O gay sempre foi muito mídia, você concorda com isso? Todo mundo quer saber da nossa vida. Ah, gay, imagina. Ele tem uma vida que eu não tenho, eu quero escutar com o que ele transa, com o que ele faz. Eu queria que você falasse, quando você pega um celular, por exemplo, assim, tirando você, não sei se tem como desvincular, se não, você concorda, você acha coerente, você acha que tem coerência nisso? Eu acho que, voltando a essa questão aí do celebrismo e de um minuto de sucesso e angariar seguidores, né? Há essa exposição que fica bem claro quando se trata de uma exposição sincera, da pessoa estar falando da sua vida sexual, de franqueza, de sinceridade, não é? E há esse lugar dessa exposição que fica bem claro, ou seja, está na cara que aquilo ali é para angariar votos, é para angariar seguidores. Né? E isso aí, cada vez mais. Quer dizer, eu acho que 90% é isso, eu acho, hoje, né? Porque, veja bem, a nossa vida também, a minha vida sempre foi um livro aberto, porque eu venho dessa geração em que nós nos autoterapeutizávamos, né? A vida era uma terapia grupal, full time, 24 horas, né? Que vivíamos em grupo, morávamos, não só nós os cicloquetes, era comum nos anos 70 todo mundo se juntar numa casa e dividir a casa e morar em grupo, né? E morar em grupo significava que aquilo ia virar casamentos em grupos e consequentemente, uma grande terapia, né? Em grupo. Então, a gente se expunha nesse lugar de sexualidade bastante e a gente fazia questão de se expor, porque também essa era uma arma nossa também, contra o sistema homofóbico militar, né? Mas havia uma franqueza muito grande nisso, no se expor, no fazer questão que o indivíduo do lado de lá percebesse que você transava com meninos e meninas, sim, que você fazia surubas, sim, e por aí vai. Né? E que você não tinha o menor problema de tirar a calça na praia e ficar pelado, entende? Mas é isso, existia um objetivo, né, por trás disso, não digo que fosse uma estratégia, mas existia um propósito que era político mesmo, nesse sentido, né? E hoje a gente está aí, né, em tempos de mídias sociais, em tempos de, mais uma vez, dizendo angariar votos, angariar seguidores. Né? Então, eu acho que há uma banalização do ser muito grande.
nas mídias sociais, entendeu? E os artistas, isso tem um lugar também que você já não sabe mais sobre mas peraí, aquela pessoa, ela não é atriz? Porque ou ela é garota propaganda. Sim. Ah, virou garota propaganda. Uhum. Ah, tá mostrando a bunda, porque né, enfim, tá cantando com a bunda, como dizia eles, Regina, né? Eu não canto com a bunda, eu canto com a voz. Quer dizer, tá cantando com a bunda porque a bunda tá vendendo mais na internet, né? E por aí vai. Então, eu vejo dessa maneira. Tem coisas que me assustam, assim, Ah, realmente me assustam, né? Ao mesmo tempo, é isso, é a internet, é totalmente democrática. Tem esse lado também importantíssimo, que é essa democracia, ela é democrática. Você também assiste o que você quer, né? O que você não quer, você roda para baixo, roda a roleta. Você assiste o que você quer, entendeu? Mas Ciro, em algum momento você achou que você estava. Porque você é muito F5, cara. É muito atualizado, uhum, total. Por isso que, porque tá aqui, né? Sua juventude, né? E assim, e reflete no corpo físico. Chega algum momento que quando você se depara com essas coisas, você fala assim, gente, eu tô ficando velho. Não, eu tô ficando careta. Porque tem essa linha tênue aí pra não encaretar, que foi o que aconteceu com muitos da sua geração. É, por conta de muitos fatores que dá pra gente entender também, o HIV e tal. Mas chega algum momento que você se pega assim e fala assim, gente, eu tô já ficando passado com isso, porque é muita informação pra mim. Porque eu me é, pego, Ciro, com 30 anos eu me pego. Eu já falo isso, entende? olha, eu me pego muito nesse lugar com relação à tecnologia, porque Ah, eu sou um atrapalhado com a tecnologia. Eu preciso de imagina, seu ajuda, Instagram é ótimo. mas enfim, mas eu me atrapalho bastante. Eu preciso às vezes recorrer à minha filha, que lida com isso. Ela é diretora de marketing digital lá Ah, da GNT, e ela lida com isso. Às vezes eu preciso recorrer. Ou então o meu produtor agora, Tiago Xavier, que está produzindo o Desencroquetes, né? Então Tiago, socorro. Como é que é mesmo o negócio? Eu tenho que fazer o quê? Ir para onde? Né? Mas assim, na questão de me sentir, estou envelhecendo, você sabe que é difícil para mim essa coisa de me sentir envelhecendo, porque eu sou um cara muito ativo. Eu acordo 5h30 da Não, manhã. não, não, não. Imagina, não quis dizer nessa parte física, imagina. Eu tô falando no sentido da bombardeação de temas atuais, porque a gente está num portal, a internet é um mar que não tem como a gente. Não tem freio, ele vai, é muito profundo. E vai caindo coisas nesse algoritmo que a gente não sabe quem é e quem é o dono. Na verdade, a gente sabe quem é o dono, né? Do dinheiro. Então, mas assim, eu falo, chega algum momento assim, alguma informação que cai assim pra você e você fala, gente, eu tô ficando velho, já não posso. É muito. Aham. Ou não, o mundo não te assusta mais. Você já se cauterizou Não, disso? não me assusta não, Bruno. Eu fico surpreso, assim, com enorme admiração por coisas lindas que eu vejo que a internet nos proporciona, né? Uhum. Às vezes eu vejo espetáculos de dança. Outro dia mesmo eu vi um trecho de um cabaré que foi montado lá na Hungria, que é incrível. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Olha, lá na Hungria, uma coisa sensacional. Então, isso sim, mas nada que me faça pensar, pelo menos até o presente momento, eu estou ficando velho, eu já não acompanho isso ou não. Então, Pelo contrário, nada te assusta, então. Pode cair qualquer coisa assim. Bruno, o que me assusta, sinceramente, é a caretice. Eu acho que Boa. Eu acho que assim, a gente, ao mesmo tempo que temos toda essa abertura, todas essas conquistas sexuais, enfim, do ir e vir, mas eu acho também que é uma caretice, que o mundo é muito careta, sabe? Mas você já se E, pega sendo careta em algum momento? Essa é onde eu eu quero chegar. não, Não? eu não, Ciro, eu, Ciro,
Você está no momento de expressão, Ciro. Eu sou minha metamorfose ambulante, meu amor. Por isso que eu volto lá no Hair sempre, entendeu? O Ney, Ah, igual revisita. o Ney veste a calça jeans, eu revisito o Hair. Não, peraí. Né? Mas eu acho que tem um lugar dessa geração assim, que eu não estou falando de careta no sentido de usar drogas ou não usar drogas, enfim, mas tem um lugar que causa um estranhamento para mim, assim, quase uma volta de um conservadorismo, né? Essa coisa Isso. dos Sim. casamentos e tudo. Quer dizer, a gente lá atrás fugimos de casa porque a gente não queria É. repetir o O padrão dos ciclo. nossos É. pais, né? A gente fugia do casamento. E hoje não é louco isso, né? Que justamente há uma conquista de uma liberdade sexual assim incrível, mas por outro lado essa coisa do casamento, né? De voltar a esse padrãozinho, assim, que é tão forte, você vê como está enraizado na gente toda a questão que nos foi imposta, né, pelo catolicismo ocidental, essa coisa do ter que constituir uma família, ter que casar, ter a sua casinha com seu parzinho, isso e aquilo. Eu não, assim, eu acho que tem que casar todo mundo com todo mundo, entendeu? Ciro, e falando É, dentro do seu projeto atual agora, o Prazer Hamlet, com o Rodrigo, o Rodrigo, ele é um tipo de produto, porque ele é um garoto malhação, que entrou pela estética dele, né? E aí aprendeu, desenvolveu e hoje está dando show, está recebendo a indicação até do prêmio, né? Juntamente com você. Hoje, dentro do Hamlet, o que você, a mensagem dentro do que nós, como atores, falamos desse subtexto, né? Quando você treina o Rodrigo, por exemplo, né, que é da minha geração, Millennials, o que você passa, a sua principal mensagem dentro desse espetáculo e o trabalhar com o Rodrigo? Porque hoje, a gente sabe, é muito raro nós, atores, fazer o que vocês faziam em cena, né? Estou falando de o tempo, né? Hoje a nossa mente está aqui, mas a gente não está no presente. Então tem toda uma mídia, tem toda uma reunião. Eu estou aqui, eu tenho que fazer. Daqui 3 horas eu vou viajar para o Rio de Janeiro para apresentar um espetáculo. Então é assim, entende? E eu tenho que cuidar das minhas mídias. Eu tenho que fazer toda a edição de programa. É todo um rolê. Qual a sua preocupação com o Rodrigo nesse treinamento? E para ele, né? Porque assim, imagina, cara global, né? Já tem a história do ego, né? É muito normal da minha geração essa história do ego, sem ter estofo cultural para ter o ego, você sabe disso, por conta das projeções midiáticas. Eu queria que você falasse como é esse trabalhar com ele e no Prazer Hamlet, né? Porque hoje porque sempre vai ser o Dizzy. O Dizzy né? É uma fonte que a gente está sempre bebendo, todos nós, do meio artístico. Mas assim, e agora com Hamlet, que já é uma outra criação sua e que, pô, e é um monólogo, né? sim, sim. O Hamlet foi um desafio muito grande para mim, primeiramente, porque eu entrei nessa seara shakespeariana, Uhum. mexendo no texto de Shakespeare, né, bulindo ali no texto, inserindo o meu texto junto, quer dizer, fazendo toda uma adaptação, e uma adaptação irreverente, na qual eu questiono, inclusive, o próprio Shakespeare dentro do espetáculo, né? Então, o desafio começa aí. O Ciro, eu sempre escrevi meus espetáculos, mesmo meus espetáculos de balé era eu que escrevia, mas é diferente de você escrever um drama, né? Você trabalhar é uma outra linha de dramaturgia, você mexer com um Hamlet de William Shakespeare. Mas eu fui muito feliz no texto, na minha concepção, bem irreverente, uma proposta bem legal, Ousada, né, Ciro? bem ousada mesmo, pode-se dizer, realmente. E o Rodrigo foi uma história
muito linda, porque o Bruno Gissoni já havia feito o Desencroquetes comigo, né? Uhum. O Bruninho, que eu conhecia desde bebê, desde criança, porque eu fui muito amigo Do pai, da mãe dele, da do mãe pai, dele. a Aninha. Então eu vi o Bruno criança, mas depois nunca mais nos vimos. Enfim, um dia eu assistindo uma novela na televisão, eu vi e falei, nossa, esse garoto parece que eu conheço. Era o tal do Bruno Gissoni, e acabou que nos reencontramos na Dança dos Famosos, lá quando eu fazia o jurado, né? E ele acabou entrando, reboquei ele para os Croquetes, que foi lindo, foi assim, foi divino, ele foi uma conquista para ele também, um rompimento de vários, vários valores, enfim, aquilo tudo, galãzinho da Globo. E aí eu estava com o Bruno estava em São Paulo, estava lá em casa, aqui em casa, e papo vai, papo vem, eu li o texto do Hamlet para ele. Pro E ele me Rodrigo. disse, Pro não, Bruno? pro Bruno, Pro pro Bruno. Bruno. E aí o Bruno falou, cara, você não chama meu irmão para fazer isso? Eu falei, o Rodrigo? Ele falou, é. Eu falei, você acha que ele vai fazer isso? Ele falou, cara, eu acho que ele precisa fazer isso. Pegou o telefone e ligou para ele na hora. Ele estava em Nova York. Nova York ou Londres, não sei. Ele e a Agatha, passando umas férias. Aí falou com ele, me passou o telefone, eu digo, vou te mandar o texto, dá uma lida aí. Eu mandei o texto para ele, e ele de manhã, me acordou, eram, sei lá, 5 horas da manhã, confuso de lá, que ele e a Agatha tinham passado a madrugada inteira lendo o texto e discutindo sobre essa possibilidade. E que ele tinha ficado louco com o texto, e que ele queria muito fazer, mas morria de medo. Por conta das habilidades e competências de não ser do teatro, é isso? Eu acho que várias coisas, né? Primeiro que um texto muito forte, o Zé fez Uhum. 7 personagens e tudo, fazendo personagem masculino, feminino, e também por essa questão do teatro mesmo. Embora eles tivessem feito teatros mais novos, mas não é um ator de teatro, né? Sim. Ofício de teatro, de televisão. Mas eu então disse a ele, cara, então vem pra cá, cai dentro. Deixa comigo. Você quer fazer? Quero muito. Eu falei, então confia. E realmente ele veio para São Paulo e nós nos enclausuramos os dois, assim, durante 2 meses, 3 meses talvez, mas foi clausura mesmo. 24 horas, ele foi de uma dedicação, de um empenho absurdo, de um profissionalismo admirável, e tentou desistir no meio do processo. Um dia ele chegou para a produção e falou, vem cá, quanto é que vocês gastaram até aqui? Tanto? Legal, se eu cobrir, eu posso parar. De medo de estrear aqui. Uhum. Estreia. Então foi um processo muito, muito lindo de conquista, que depois ele brilhantemente se apoderou do espetáculo, assim, surpreendentemente, mais do que eu já. Porque eu tenho um olho, eu sou olheiro, sabe? Eu bato o olho e falo, ali tem. E às vezes as pessoas não acreditam, falam, você está viajando, essa pessoa aí não tem talento. Falei, peraí, me aguarde. E o Rodrigo, eu bati o olho, assim, já no primeiro ensaio, eu falei, ele vai chegar lá. E ele chegou lindamente, surpreendentemente, tão surpreendente que eu ia assistir praticamente todos os dias. Todos Olha. os dias. Eu sou um diretor muito apaixonado, assim, me apaixono pelo meu trabalho, muito, muito, muito. Né? Então, e aí quando um ator como o Rodrigo, que entrega como ele entregou, Bruno, eu praticamente chorava todos os dias assistindo. Ah, meu Deus. Cada dia eu chorava numa cena, sabe? Aquela Ah, meu cena que eu Deus. via que ele tinha conquistado uma dificuldade Uhum. dele, tá? Aí eu estava no camarim chorando. Muito legal. Então foi maravilhoso, um encontro lindo, assim, para o resto da vida, porque tivemos a partir dali uma amizade muito, muito bacana. E, inclusive, eu hoje recebi uma notícia linda dele que também me emocionou, porque ficou uma coisa meio pai, eu com ele, sabe? Esse Sim. lugar artístico. Ele hoje me mandou uma mensagem linda, me agradecendo por tudo,
E me mandou um presente e em agradecimento pelo que eu fiz com ele, porque ele tinha acabado de fechar contrato para protagonizar o Hair, que vai estrear no Rio. Vai fazer o Olha. Berger, né? O personagem do Hair. Uau! Que foi o personagem do Fagundes, não? Não, não, não. Não, foi o. Quem fez na nossa era a Sônia, o Fagundes. Não, não era o Fagundes, era o outro. Nuno Leal Maia. Nossa, sim. Nuno Leal Maia. E eu fiquei tão feliz com aquilo, tão emocionado, porque, uau, ao mesmo tempo ele fazer o resto, significa que ele tão cedo não vai poder voltar a fazer Hamlet. Uhum. Mas eu como um bom pai, um pai coruja, eu fiquei tão feliz e emocionado com aquilo, porque, e que legal ele fazer o Hair, né? O que ele falou, cara, passei esses anos todos perto de você ouvindo histórias do Hair, e olha eu aqui agora. Não, e é tão engraçado isso, Ciro, que e isso tem isso até, que nem eu comecei a fazer oficina de cinema, mas de algum modo a gente torce o nariz. Por exemplo, mesmo quando eu vi a primeira vez, não é natural, tá? Vou falar aqui real. Falei, meu Deus, porra, Ciro Barcelos, cara, entende assim? A gente fala, é natural, né? Aí depois você fala, porra, a entrega do cara, assim, conseguiu entregar tudo e dá esse salto quântico, né? Porque para ele pegar o Hair agora, foi um salto muito grande, né, Ciro? E pegar o protagonista e cantando, né? Cantando. Ele entrou na seara do musical agora como protagonista de um Hair. E quando ele veio fazer o Hamlet, um dos grandes receios dele era que tinha um número que ele cantava um rock, né? Mas ele teve uma preparação muito boa. Ou seja, profaneio. Ele foi profanado pelo Ciro Barcelos, foi descabaçado e agora está estreando no Hair. E desbundou. Desbundou, já. Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. Outro ponto, você foi trabalhar no Alto de São Francisco com a Patrícia, minha querida, e o André Perini, que eu admiro. Ela fez locução um tempo para o meu canal, foi maravilhoso, numa época que eu estava tentando me sedimentar, numa época de pandemia, foram maravilhosos. Como é que foi trabalhar com um casal, e você sendo aquela cereja do bolo, né? Tudo bem que você já estava meio acostumado a isso aí, né? Ali nos anos 70, mas anos 70 pra cá tem um hiato, você foi pro celibato e tal, sem sexo, sem drogas. Tem uma frase que você fala aqui lindamente, as drogas não me faziam mais, como que é? Você fala, as drogas não... A loucura das drogas não me bastavam mais. Então, você tem alguns hiatos aí nos seus jejuns aí, um profano santo, né? Tem um rolê aí. Como é que foi trabalhar com esse casal, essas duas mentes, assim? Porque eles são muito bons da música. A Patrícia é cantora, assim, de mão cheia. O André dispensa, né? O André e a Patrícia, nossa, são minha família, né? Porque logo que eu vim em São Paulo, há 7 anos atrás, eu conheci primeiramente a Patrícia, que veio fazer um workshop de dança que eu dei, e ali logo já começamos a colar eu e ela. Na sequência eu montei um espetáculo que chamava-se Atma, e que a Patrícia participou como atriz também, e o André foi se chegando também, né? Porque viviam juntos, e eu fui descobrindo aquele André, aquela pessoa tão querida, tão talentosa, e o André virou eu brinco sempre que eu digo que ele é o meu Jamie Allen. Né? Cada Bethânia tem um Jamie Allen que merece. Ele é meu Jamie Allen, porque eu digo, é o meu maestro. De lá para cá, tudo que eu faço, todos os espetáculos, é o André Perini, que faz direção musical, arranjos e tudo, né? Então, é um casal adorável. Geralmente, as nossas domingueiras são juntos. Um casal a quem eu recorro muito, se necessário, eu digo assim, no sentido de ser família. Sim, eles têm esse dom, né? De o que a gente precisa, eles abraçam ali, realmente. Irmandade mesmo, né? E ele agora está fazendo também, cuidando da trilha e da direção musical do que foi indicado também para o prêmio. Exatamente. Foi indicado. Ele fez o do Hamlet, né?
Sim. Agora está fazendo dessa nova montagem do Croquetes que eu estou fazendo. Ele também faz a direção musical. Ciro, vamos para algumas fofocas? É o seguinte, é porque a gente já começou intenso, e tinha que começar meio assim, mas agora a gente precisa. Na sua história, na história dos Giz, sempre houve muitas histórias. Acabou com uma história triste, né? O Lene e o Tovar. Eu fiz essa pergunta para o Tovar, ele me deu uma devolutiva que eu já imaginava, e agora eu vou perguntar para você, só que eu vou te colocar uma outra também. Quando o Lene não gostou do cenário, que foi por essa briga, não foi? Foi. Isso. E aí, eu perguntei pro Tovar, o Tovar é canceriano como eu, né? Então a gente tem aquela coisa de Maria do Bairro, podia ter feito isso. Aí eu perguntei pro Tovar, você se sentiu culpado? Porque ali acabou o dizer, né? Sim. Então, eu falei, ali, é porque nem todo mundo tinha tem o dom que você teve de lidar com Noroyev, esses egos aí, né? Que você parece que é seu karma lidar com esses egos gigantes e contorná-los, né? Porque depois você botava eles no seu bolso. E aí eu fiquei pensando, eu perguntei pro Tovar, você se sentiu culpado durante muito tempo em relação a isso? Porque o Lene era muito temperamental e não vou fazer. E aí eu queria saber de você. Você teve algum culpado nisso? Olha, eu acho que... Você acha que houve culpado, de fato? Ou teve lados, se dividiram assim, sabe, partidários, direita, esquerda? Eu acho que, bom, antes de tudo, existe o destino, né? Eu acho que aquele era o momento daquilo acontecer. Por mais que tivéssemos proposta de fazer o tal do novo filme com a Liza Minnelli, seria um Cabaré 2, esse Croquetes Liza Minnelli, essa coisa toda, ou seja, iríamos para Londres, depois para Broadway. Mas você vê o destino, o tempo, né? O Senhor Tempo, é tão forte que a gente estava em Paris, né? Com uma proposta de realmente irmos para Londres. Ok, tivemos percalços no caminho, nessas negociações com Londres, então demoraria um tempo para a gente ir, isso e aquilo. Mas olha só, da proposta de Londres e Broadway com Liza Minnelli, a gente acabar na Bahia, né, em Salvador, fazendo o Croquete, hoje eu entendo que foi a força do destino, porque não é lógico. Sim. Não tem não lógica. Fecha. É como a Vilma, né, a nega Vilma, que era aquela figura maravilhosa, sempre conviveu com a gente. Ela, no documentário, ela fala: meu amor, fui para a Bahia fazer o quê na Bahia? O negócio era Broadway, de repente foram parar na Bahia. Mas aí, ok, existe um culpado? Existe, digamos assim, que na lógica da história, sim, o Tovar, eu acho que ele não teve recursos, porque o cenário não veio, né? Então ele teria que fazer o cenário, para fazer um cenário igual ao nosso. Ele não teve recursos suficientes para isso, por parte do produtor que nos trouxe. Então ele fez com que ele teve, com que ele tinha, sei lá, tinha uma escadaria lá no Teatro Castro Alves, ele pegou o que ele viu pela frente, né, e tentou salvar. Né? Então, na verdade, ele tentou salvar uma situação, entendeu? Sim. Só que, onde é que ele pecou? Ficou muito diferente do que era a logística cenográfica, na qual o Lene e nós todos estávamos acostumados a dançar ao longo de anos, né? Eram rampas que viraram, porque quando eles chegaram, eu digo eles porque eu vim depois, eu vim já junto com o Lene, já na véspera da estreia. Ele chegou na Bahia e era verão, festa de Largo. Ele ficou encantado com as festas de Largo e resolveu homenagear a Bahia.
ele fez uma escadaria, né, com a Igreja do Bonfim lá em cima, enfim, o Lene, quando chegou, falou, uau, eu não consigo dançar nisso aí amanhã. É isso. Ficou esse, então a aura, não, a pergunta é essa, a aura ficou esse clima sobre o Tovar, né? O motivo mesmo da briga, não chegou a ser uma briga, nós nunca brigamos, né? Nós sempre nos respeitamos muito, mas assim, o motivo da separação foi essa foi a causa, sem dúvida, né? Aí ele falou que ficou muito. Aí ele respondeu, tá? Depois eu vou até te mandar se você quiser. Ele, não fiquei, mas é depois não. Ele falou que ficou se sentindo muito culpado e tal, e tal. Eu imagino o peso que ele deve ter carregado esses anos todos, assim, sabe? Coitado, tadinho, porque ele carregou mesmo. Assim, e agora, com 80 anos de idade, que ele está conseguindo se libertar. Não, e aí você imagina. Desculpa, Ciro, pode falar, perdão. Não, eu digo, ele agora levou foda-se, entendeu? Então ele conseguiu se libertar, né? Porque realmente não tem porquê, imagina, ele ficar com essa. Acima de tudo, porque eu entendo, da minha parte, eu entendo que foi o destino. Aquilo tinha que acontecer para que eu voltasse para a Europa e casasse com o Rodolfo Nureyev, para que ele viesse para São Paulo e fizesse um novo espetáculo dele, e para que cada um seguisse também seus caminhos que já vinham há tanto tempo juntos, né, só fechados, nessa proposta de Zé Croquetes. Então foi também isso, né? Eu acho que havia também um pouco esse afã, um pouco da gente se descolar um pouco. Tá. Além disso, é natural da vida, como a gente falou no início do Ed Star, as pessoas irem morrendo, né? Então, uns morreram de HIV, e foram morrendo, é natural da vida, é o processo. É que nem você fala, né? Você tem que morrer ainda. Você e o Tovar sempre foram próximos, ou você se tornou próximo do Tovar depois que o grupo se afunilou e foi ficando com menos membros? Não, eu e o Tovar sempre fomos muito, muito, muito próximos. Você lê o livro dele que ele lançou agora, eu até demais. Eu falei, Tovar, você não acha que você exagerou? A citação do Ciro, que ele me cita o tempo inteiro. E a gente sempre foi muito próximo, muito mesmo. A gente tinha uma vibe, eu e ele, que era a vibe dos discos voadores. A gente ficava deitado querendo ver disco voador, sabe? Na viagem muito ácido na cabeça. Muito. Na viagem de navio para Portugal, a gente ficava no convés de noite, assim, né, loucos para ver um disco voador. A gente sempre teve uma coisa espiritual muito forte juntos. Né? Entendi. Sempre fomos muito, muito, muito colados nesse sentido. Entendi. E pra gente finalizar, doutor Ciro Barcelos, o sexo para você sempre foi muito, a sua sexualidade abriu portais, como eu falei, né? Você sempre teve só os grandes nomes, assim, com você. Depois você doutrinou esse seu sexo. Você, né, positivou e ficava negativo e positivou. Quando você acha que você... E sexo, a gente fala muito na astrologia, que é também a parte do dinheiro, né? Porque é uma energia vital, da criação e tal. Bom. Quando você positivou e você não radicalizou ele, assim, porque você ficou por Hare Krishna, parece até que foi inconsciente. Você, no auge do HIV, você ficou totalmente preservadíssimo, pai de família e tal. Então, eu queria que hoje, quando a sua sexualidade, quando você equilibra ela, porque o libriano é a sedução, né? Não adianta, eu sou ascendente Libra, Ciro. É todo... E o olhar é todo um rolê. E eu queria, como é que você hoje, assim, conseguiu equilibrar para também não ser demais e também não ser de menos, assim, entende? Não ser libatado. Eu vivi... extremos, né? Para um libriano é meio difícil, extremos. Extremos, né? Já saio de casa e caio de paraquedas no Hero. Você já cai no meio de uma grande suruba. Então, foi a minha iniciação sexual foi essa. Já comecei a entender o sexo a partir disso aí, do poliamores. Né? Sim. Enfim, então, claro, depois de croquetes e tudo mais. Então,
foi realmente uma vida sexual bem intensa, bem curtida, bem aproveitada, bem gozada, graças a Deus. Aí, paralelo a isso, a minha busca espiritual sempre foi muito forte, né? Até um momento na minha vida eu dividia muito isso, né? Até que eu fui entendendo, fui comungando isso tudo, e fui já me inteirando da filosofia védica, dos princípios hinduístas, da Kundalini, a sexualidade como uma energia vital, como uma energia também de ascensão, da luz, da espiritualidade, da consciência, né? Eu então começo a entender esse lugar, essa potência sexual que vai audilar e transgride o corporal, transgride o físico, o passional, né? Tô entendendo que há outros ganhos, há outros voos, outros portais para você alcançar através da energia sexual. E aí eu mergulho nessas experiências todas, inclusive de celibatário. Eu fui celibatário durante um período no Hare Krishna, depois eu fui celibatário quando eu fui monge franciscano lá em Assis, na Itália, né? Celibatário mesmo, voto de celibato, mas sempre experimentando isso com muito prazer. Assim, onde é que estava o prazer ali, quando você se abstém do sexo, né, da prática física dele? Onde é que está esse prazer? Porque ele está lá, ele não sai de você, né? Então, onde é que estava esse prazer? E aí eu vou encontrando um outro prazer, um outro lugar, digamos assim, estático, né? Que é o que se chama o êxtase, né? O êxtase dos santos, o êxtase dos celibatários, o êxtase dos iogues, que provém dessa consciência, dessa energia, dessa potência sexual acumulada que está dentro da gente e que a gente pode lidar com ela também, independente de um ato físico. E equilíbrio, né? Porque o Leandro Carnal fala, por exemplo, que o mal da minha geração é que não transa, que não tem relação sexual. Olha que absurdo. E eu acredito que é mesmo, né? Ciro, espero que não tenha doído, tá? E para vocês, todo mundo que acompanhou aí, obrigado por Ciro ser o nosso momento de expressão, e vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Você adquirindo essa t-shirt do momento de expressão aqui, vai estar contribuindo com esse canal. E, gente, vamos estar sempre ativando a consciência artística, sempre com uma consciência artística aqui como o Ciro, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e espero que você também tenha gostado. Ciro, muito obrigado, viu? Querido, muito obrigado, que prazer enorme, foi uma delícia. E não esquecendo, quero deixar aqui, avisar a todos que em junho nós estamos estreando Zicroquetes sem censura no Teatro Itália, hein? Todos lá, porque é sem censura dessa vez. Tem como, gente? Tem como ainda? Existe? It's possible. Tô contando tudo. O Tovar que fala, bicho, vê lá o que você vai contar. Eu tô contando tudo. Ciro, obrigado. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Namastê. Namastê. Tchau. Tchau.